já vou perguntar uma coisa pra você, que é o seguinte, já é uma dúvida e uma curiosidade. Não só minha, como um erro ou não um erro de muitos, que ao citar Corão ou Alcorão? Bem, o Alcorão, ou a palavra Alcorão que designa, né, o livro sagrado do Islã, ela significa a recitação. Alcorão é um termo, digamos assim, uma lusonificação, uma transformação para o idioma português do árabe Al-Qur'an. Contudo, o Al-Qur'an já é com o artigo o Corão. Se você fala Al-Corão, para o árabe significa que você está falando o Corão, repetindo o o duas vezes. Corão já seria, digamos, a forma mais correta, no singular, né? Corão, que nem Quran. Contudo, nosso idioma, nosso português, ele tem a formação de juntar as palavras, né, do artigo al, que significa o no árabe, quando ele vai, digamos assim, transliterar do árabe para o português. Então, quando a gente vai falar, por exemplo, alface, né, que vem do árabe al-khas, em português, a gente não fala khas ou face, a gente fala alface. Então, no nosso idioma, é correto falar o Corão, tá? No idioma árabe, claro, o certo seria Quran, traduzindo literalmente, Corão para o português. Contudo, a gente não fala árabe, a gente fala português. Então, assim, quem quiser falar Corão, fala Corão. Quem quiser falar ao Corão, pode falar ao Corão. Agora, se for conversar com árabe, por favor, acerta pra não ter. Para não ter. Não, Não não tem vai ter, problema. Se o claro, não vai ter árabe. estresse, É, mas. exato. Se o árabe souber falar português, ele não Não vai vai nem nem sentir a ligar, né? diferença. Agora, se ele não souber falar português, você vai, no mínimo vai achar engraçado. Exato. Porque assim, a gente vai juntar, digamos, o artigo o na palavra. Se a gente fala o ao Corão, é como se a gente vai dizendo o Corão. Uhum. Contudo, no nosso idioma, isso faz o total sentido, porque a gente herdou inúmeras palavras do idioma árabe e todo o al, né, o artigo o do árabe, foi aglutinado nas palavras. Então, por exemplo, a gente não fala, a gente fala godão, a gente fala algodão, Sim. porque vem do árabe al-qutn. Só que o certo seria só qutn, mas a gente fala tudo junto, algodão. Então, assim, o Tem muitas português tem essa palavras, então, do português que originárias. A origem centenas. veio de árabe. Centenas. Do nosso uso cotidiano, centenas. Na verdade, Principalmente de alimentos. seria muita prepotência da minha parte imaginar que a origem de tudo, pra mim, assim, isso é uma opinião minha, a origem Uhum. toda da Terra, a parte cultural, tudo que foi se formando, veio do Oriente. E isso é um pensamento que eu tenho muito forte dentro de mim. E assim, independente de eu ser batizado na católica e ter estudado o catolicismo, isso é muito forte pra mim. É, faz parte também da cultura islamismo. Também pensar dessa forma ou não? Não, não necessariamente, até porque toda cultura, né, inclusive a nossa, ela é um construto de influências. Então, apesar, digamos assim, da civilização ter começado no Oriente, né, a gente for pegar a Suméria, a gente for pegar todas aquelas grandes civilizações do passado que existiram até antes do alvorecer dos gregos e dos romanos que construíram, né, o Ocidente, lançaram as bases do Ocidente, você vai ver que a cultura humana, né, sofisticada, ela começa no Oriente, né? Mas digamos assim que a gente não pode fazer uma simplificação disso, falar que o Oriente deu a luz a tudo. Você tem, digamos, uma soma de fatores. Óbvio que você vai ter em determinadas culturas elementos que são dominantes, né? E elementos que são menos presentes. Contudo, você não pode, digamos assim, dizer que tudo é devido a uma determinada região do mundo. A gente tem, em todas as culturas do mundo, elementos diversos, enfim, de povos regionais ou mundiais até. Eu ia imaginar